teve com os seus primeiros discípulos. O parágrafo anterior nos falou do primeiro encontro, quando André ouviu João Batista falando sobre Jesus e segue Jesus. André chama seu irmão Simão, que também tem um encontro com Jesus e se torna discípulo de Jesus. Possivelmente, o próprio André conduziu Filipe a encontrar-se com Jesus. E agora nós temos registrado, a partir do versículo 43, o encontro que Jesus teve com Filipe. É o que nós lemos no versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. Jesus encontrou Filipe. Jesus encontra os seus. Jesus encontra aqueles aos quais ele tem um propósito. Naquele dia, ele encontrou Filipe. Qual foi o dia que Jesus lhe encontrou? Você já foi encontrado pelo Senhor? Há um versículo na Bíblia que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia ele foi ao nosso encontro. Um dia ele nos buscou. Ele nos encontrou. Ele encontrou Filipe, ele encontrou a mim, ele encontrou a você. E ele fez um convite, ele fez um chamado. Ele disse: segue-me. A voz do Senhor é irresistível. O chamado do Senhor é poderoso. Ele fala com autoridade: segue-me. Talvez em muitos momentos na nossa vida a gente até resistiu, mas houve um momento muito singular que nós de fato ouvimos a voz do Senhor dizendo: segue-me. O que é que ele disse? Segue-me. Pode ser mais forte? Segue-me. Eu quero que você seja o meu discípulo. Eu quero que você desenvolva comigo um relacionamento pessoal. O chamado do Senhor é para sermos discípulos. O chamado do Senhor é para segui-lo de maneira pessoal. Segue-me. O chamado do Senhor nos convoca a fé. Que pelo contexto aqui, Filipe de fato seguiu. Ele não só ouviu o chamado, mas ele creu que aquele que chama tem toda a autoridade nos céus e na terra. Aquele que chama nos capacita a ouvir, a crer e a obedecer. Filipe creu. Nós seguimos a Cristo quando confiamos nele de verdade. Veja que foi uma mensagem tão simples: segue-me. Mas a palavra do Senhor é suficientemente poderosa. E seguir a Cristo é confiar nele de verdade. Diga amém. Amém. Você tem seguido o Senhor de verdade? Seguir a Cristo é confiar nele de verdade. Seguir a Cristo é obedecer a sua palavra, é imitar a sua conduta, é seguir os seus passos. Ele encontrou a Filipe, ele encontrou a mim, ele encontrou a ti. A sermos discípulos que ouve, que crê, que segue e que persevera. Jesus já lhe encontrou. Você ouviu o seu chamado, você creu, você tem obedecido, você tem perseverado em seguir os passos do Senhor. Mas outra realidade que descobrimos a respeito de um verdadeiro discípulo é que o verdadeiro discípulo, ele não só ouve e crê, ele também se dispõe a alcançar outras vidas. Aquilo que ele recebeu, o Evangelho, a presença de Jesus, é tão maravilhosa, é tão gloriosa, é uma bênção tão extraordinária que ele deseja compartilhar a outros. André ouviu e falou para o seu irmão Simão, e foi buscar também o seu irmão, o seu amigo Filipe. Esta palavra é tão maravilhosa que ela não pode ficar apenas em nosso coração. É preciso anunciá-la a outros. É preciso que outros discípulos
venham fazer parte deste exército, do exército do Senhor. Logo assim que Filipe tem esse encontro com Jesus, no verso 43, ele vai procurar Natanael. Veja o que diz o verso 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Ele procura logo o seu amigo Natanael e diz: Natanael, nós encontramos o Messias. Ele vai evangelizar Natanael, e ele evangeliza Natanael utilizando a Bíblia. E ele diz: Natanael, a Escritura comprova que Jesus é o Messias. Ele reconhece que a Bíblia no Antigo Testamento revela Cristo, e que Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras. Natanael, nós encontramos aquele que cumpre as Escrituras. Natanael, nós encontramos Jesus o Nazareno, que realiza as profecias do Antigo Testamento. Ele está evangelizando Natanael, e ele está apontando Jesus como o Messias, Jesus como aquele que de fato cumpre todo o Antigo Testamento. Como disse um comentarista, a pessoa de Cristo é a essência do Antigo Testamento. Você pode repetir comigo essa frase? A pessoa de Cristo é a essência do Antigo Testamento. A ele apontam as profecias dos dias de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. A Cristo também aponta cada sacrifício do culto cerimonial, cada sacerdote, cada parte do tabernáculo, cada juiz e cada libertador de Israel eram figuras da pessoa de Cristo. Ele era o profeta semelhante a Moisés, ao qual Deus prometera enviar. Ele era o rei da casa de Davi, que veio para ser senhor de Davi, bem como seu filho. Ele era o filho da virgem e o cordeiro, preditos por Isaías, o ramo de justiça, mencionado por Jeremias, o verdadeiro pastor, antevisto por Ezequiel, o mensageiro da aliança, prometido por Malaquias, e o Messias, que de acordo com Daniel, haveria de ser morto, embora não em favor de si mesmo. Este é Jesus. Jesus o Nazareno, nascido em Belém, mas criado numa insignificante cidade na Galileia chamada Nazaré. Aquele que, sendo Deus, se fez homem, e como homem trilhou o caminho de servo, de humildade, para garantir de fato esperança para a nossa vida, salvação eterna para a nossa existência. Bendito seja o nome do Senhor. Encontramos Jesus o Messias, encontramos Jesus aquele que cumpre as profecias, encontramos Jesus a esperança da nossa alma, a alegria da nossa vida e o garantidor do perdão de nossos pecados, somente em Jesus. A conversão, irmãos, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O homem não é convertido pela eloquência do pregador. O homem é convertido pelo poder do Espírito, em conformidade com a palavra. Filipe prega a Natanael, mas quem produz conversão é o Espírito Santo de Deus. Filipe anuncia Jesus a Natanael, mas quem faz a obra de transformação é o Espírito Santo de Deus. De maneira que, ao ouvir a mensagem por Filipe, Natanael tem a seguinte reação. Verso 46. Pode acompanhar, por favor, na sua Bíblia. Perguntou-lhe Natanael e disse-lhe:
Ou melhor, perguntou-lhe Natanael, verso 46. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele não estava muito entusiasmado, porque ele não acreditou que de Nazaré pudesse sair alguma coisa boa. Ele ficou em dúvida. E é interessante, irmãos, porque Filipe não foi discutir com ele. Filipe não foi discutir com ele teologia, geografia. Filipe fez um convite. Filipe disse a ele somente isso: vem e vê. Qual foi a resposta de Filipe? Vem e vê. Experimente por si mesmo um encontro com Jesus. Vem e vê. E nesta manhã, por intermédio da palavra, o mesmo Espírito que agiu no coração de Natanael, ele está aqui nesse lugar. E ele nos convida dizendo: vem e vê. Por intermédio da palavra, quem é Jesus. Vem e vê. Que nesta manhã, mais uma vez, os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente seja iluminada, e que possamos contemplar a Jesus por intermédio da sua palavra. Vem e vê. Esse é o convite do Espírito Santo para conosco. Vem e vê. E o texto vai nos mostrar que Natanael se dispõe a ter essa experiência com Jesus. E os versos 47 a 51 vai nos revelar o que Natanael viu, o que Natanael descobriu quando de fato teve este encontro pessoal com Jesus, e o que eu e você vimos e descobrimos quando realmente temos um encontro pessoal com Jesus. O que Natanael experimentou quando de fato teve um encontro pessoal com Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Natanael viu aquele que nos conhece de maneira profunda. Vem e vê, e descobrirás que Jesus Cristo é aquele que nos conhece de maneira profunda. Quem vem e quem vê, ou seja, quem tem uma experiência com Jesus pela fé, por intermédio da palavra, de maneira real, descobre que Jesus é de fato onisciente. Ele sabe todas as coisas. Essa é a primeira realidade. Veja o verso 47, que Natanael descobre. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um israelita em quem não há dolo, em quem não há engano, em quem não há falsidade. Jesus olha para Natanael e diz que ele é um homem íntegro, ele é um judeu honesto. Nesse parágrafo, irmãos, muito da história de Jacó nos é lembrada. Jacó, o nome dele sugere enganador, aquele que faz trapaceiro. Um dia Jacó teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. E o Senhor disse: tu não mais serás chamado Jacó, tu serás chamado Israel. Ele teve uma mudança de vida, uma transformação de caráter. Jesus olha para Natanael e de certa maneira ele está comparando ele a Jacó, positivamente dizendo: tu és Israel, tu és um homem em quem não há falsidade, em quem não há engano, tu és um homem íntegro. E isso causa uma certa admiração, porque no versículo 48, Natanael diz assim: perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? De onde é que tu me conheces? Olha a resposta de Jesus: antes de Filipe te chamar,
eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Na literatura rabínica, está a sombra de uma figueira aponta para estar em meditação, em oração. Então o Senhor Jesus, com estas breves palavras, está revelando algo muito profundo sobre a vida de Natanael. Jesus está dizendo: olha, quando tu estavas lá naquela figueira, sozinho, quando tu estavas ali meditando, orando, fazendo votos a Deus, palavras que tu proferistes, que só tu sabes as palavras que proferistes ali na minha presença, algo muito especial aconteceu debaixo daquela figueira. Mas Jesus diz: sabe, quando tu estavas ali debaixo daquela figueira orando, clamando, agradecendo a mim, estabelecendo propósito comigo, eu estava ali, eu vi, eu sei, eu estava contigo. Isso é tão profundo, irmãos, na vida de Natanael, que a resposta dele a essa percepção é a seguinte. Veja o verso 49. Então clamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, vem e vê. Este descobrimento, esta experiência é dada aos que vêm e vê pelos olhos da fé, por intermédio da palavra. Natanael descobre que Jesus é aquele que nos conhece de maneira profunda. Ele vê as nossas meditações, a angústia da nossa alma, as petições que apresentamos a Ele. Não estamos falando ao ar, estamos anunciando diante daquele que tudo vê, que tudo sabe. Natanael então experimenta um encontro com Jesus, conforme nós lemos em Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mas em segundo lugar, o texto vai nos mostrar no verso 49 que Natanael viu aquele que é o Filho de Deus. Ele mesmo diz isso: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filho de Deus aponta para a natureza divina de Jesus. Tu és Deus. Como Deus tu se tornaste descendente de Davi. Tu és rei, tu és ungido, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus para a nossa salvação. Mas em terceiro lugar, Natanael descobre, em terceiro lugar, que Jesus é a escada do céu. Verso 50 diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Ou seja, você creu porque eu disse o que disse. Verso 50: pois maiores coisas do que estas verás. Se verá maiores coisas do que essas. E acrescentou, verso 51: em verdade vos digo. Aqui ele não diz só para Natanael, ele fala para todos os discípulos que estão ali presentes: eu digo a vocês que vereis o céu aberto, vereis os céus abertos. Ou seja, vocês terão visões das coisas divinas, vereis os céus abertos. Leia comigo o restante do verso 51. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse versículo aqui, irmãos, ele é uma citação de Gênesis. Gênesis 28:12. Leia de novo a parte final do verso 51. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Guarda aí essa referência.
E abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 28. Olha o que nós lemos em Gênesis 28. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Partiu Jacó, vamos ler o verso 10? Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, verso 12. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perceba que o que nós lemos aqui é o que está em João 1:51. Deus dá a Jacó, através de sonho, uma visão. E na visão ele vê uma escada. A escada aqui não é a escada de um pintor. Normalmente a gente vê as nossas escadas. Mas a ideia aqui era uma escada de pedras. E ele vê esta escada de pedras. E desta escada, os anjos subiam e desciam. Verso de número 13. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que te agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Portanto, o que Jesus está falando a Natanael em João 51 se refere diretamente ao que está em Gênesis 28, do 12 em diante. Ou seja, o que Jacó viu, Natanael agora está vendo. Jacó viu em sonho, em símbolo, Natanael agora contempla em realidade. Jesus é a escada do céu, porque através de Jesus as promessas de Deus nos são dadas. Através de Jesus o acesso ao céu é garantido. Através de Jesus desfrutamos das bênçãos e da presença de Deus. Em Gênesis 11, os homens, no seu orgulho e soberba, tentaram fazer uma escada, uma torre, para que aquela torre atingisse os céus. Deus vem e confunde todas as coisas. Aqui em Gênesis 28 não é o homem que está construindo, é Deus que está revelando, é Deus que está fazendo. Ou seja, o que de fato garante o nosso acesso às bênçãos celestiais é o próprio Deus. Volte então a sua Bíblia para João capítulo 1. Versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada que nos une ao céu, que garante o nosso acesso à presença de Deus. Jesus é a escada que garante as promessas de Deus sobre a nossa vida. Ele é acesso ao céu, porque Ele é o Filho do Homem. Essa é a última expressão que nós encontramos no verso 51. Ele é o Filho do Homem. Essa expressão aparece em Daniel capítulo 7. Ele é o homem que recebe autoridade no céu e na terra. Mas mesmo o homem que possui toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus trilha o caminho do sofrimento, da humilhação, da morte na cruz do Calvário. A cruz, portanto, se torna uma espécie de escada. Por meio do sacrifício de Cristo, o véu do templo é rasgado. As barreiras que nos impedem de entrar na presença de Deus são retiradas. Porque em Cristo
nós temos acesso ao trono de Deus. Em Provérbios 30, verso 4, o escritor faz uma pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Qual é o seu nome? E João 3,13 responde: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Do céu ele desceu para abrir os céus para todo aquele que nele crê. Como uma escada, ele nos dá acesso à presença de Deus. Ele nos faz desfrutar das bênçãos dos céus por sua misericórdia e graça. Mas para que pudéssemos subir, foi necessário que ele descesse. Ele descesse do céu, sendo Deus, se fez homem, se fez carne, viveu em obediência, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive em glória. Ascendeu aos céus e um dia voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vereis os céus abertos. Vereis os céus abertos. O céu se abriu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O céu se abriu quando o Verbo de Deus, Jesus Cristo, manifestou as palavras de Deus com poder e autoridade. O céu se abriu quando Jesus manifestou a obra de Deus e o poder de Deus, curando aleijados, abrindo olhos de cegos, ressuscitando mortos. Os céus se abriu quando aquele que, sendo o próprio Deus, morreu sangrando, pendurado numa cruz como maldito, ouvindo a voz do Pai e proferindo as seguintes palavras na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Os céus se abriu quando aquele que morreu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou em glória. Os céus se abriram quando ele ascendeu aos céus para estar ao lado do Pai intercedendo por nós. E um dia os céus novamente se abrirão, a trombeta vai tocar e aquele resplandecente Salvador e glorioso Deus voltará, e haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Vem e vê. Foi essa o convite que Filipe fez a Natanael. Ele estava cheio de dúvidas e Natanael disse: vem e vê. Você já veio? Você já viu pelos olhos da fé que Jesus é aquele que nos conhece de verdade, as nossas orações, os nossos segredos? Você já veio, você já viu aquele que é o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Você já veio e você já viu aquele que é a escada que nos conduz ao céu, nos garante a presença de Deus e as bênçãos celestiais? Jacó, depois que teve aquela visão, em Gênesis 28, ele ungiu uma pedra, reconhecendo que Deus tinha se revelado para ele, e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Nós somos chamados hoje a dedicar a nossa vida, a consagrar o nosso coração, a derramar o azeite da nossa devoção a Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Filho do homem, Rei soberano, aquele que nos conduz à presença de Deus aqui e agora. Venha e veja, experimente um relacionamento vivo e pessoal com aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ouça o convite, faça como fez Natanael, venha e veja. Peça ao Senhor nesta manhã: Senhor, abre os meus olhos, tira da minha mente as escamas da incredulidade, que eu veja, que eu experimente, que eu creia, que eu confie, que eu me alegre em Ti. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Vamos orar. Pai, é a Tua palavra que nos revela verdades tão profundas a respeito de Ti.
que possamos continuar indo, que possamos continuar experimentando um relacionamento vivo e pessoal contigo, Senhor. Continua nos fazendo crescer na graça e no conhecimento de Ti. Que possamos crer com o coração e confessar com os lábios que Tu és Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o garantidor da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.